Salve galera, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Lin Ken e eu estou aqui para decifrar mandarim para você. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante se você pensa em estudar mandarim, que é o quê? O vocabulário e conversações sobre compras, né? Então, assim, quando a gente pensa em fazer compras, é necessário a gente entender algumas frases chaves para esse momento, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Aí, muito bom. Bom, então, compras em mandarim, né? De uma forma um pouco mais usual, né, do compras do dia a dia, né, que a gente está falando, né, de dar rolê, comprar, fazer alguma comprinha no shopping, nesse sentido aí, a gente vai falar mai dongxi, ok? Então, mai significa comprar e o dongxi significa coisas, né? Então, comprar umas coisinhas, comprar, né, fazer umas comprinhas, né? Então, mais ou menos nesse sentido, tá bom? Então, vamos lá. Né? A primeira coisa que você precisa saber são essas duas palavras, né? Comprar e vender. Né? E, por incrível que pareça, os chineses não tiveram muita criatividade na hora de inventar essas palavras e as duas ficaram muito parecidas, né? O que não ajuda, não agrada a gente, né? Mas fazer o quê? Bom, então temos aqui mai no terceiro tom. Ó, mai significa comprar, né? E o mai é vender, né? Mai, vender, ok? Tanto na escrita, né, do ideograma, para quem estuda ideograma aqui, você percebe que essas duas palavras, esses dois ideogramas, elas são muito parecidas, né? Então, assim, cara, você vai precisar achar alguns mecanismos aí para diferenciar os dois, tá? Aqui eu vou te dar uma dica que vale ouro, tá? Pessoal que estuda ideograma, né? Qual dos dois você acha que tem mais traço, né? Como você pode ver aí, o vender tem mais traço. Então pensa assim, ó, o que tiver mais traço, ele é mais difícil de escrever, correto? Né? Então se ele é mais difícil de escrever, logo no sentido dele, ele é uma ação um pouco mais difícil. Né? Isso quer dizer o quê? Que comprar, gastar dinheiro é muito mais fácil do que você fazer dinheiro, do que você fazer uma venda, né? Então, pensa nessa ligação, tá? É uma dica de ouro isso, hein? Então, para você comprar é muito fácil. Então, o ideograma é mais fácil. Para você vender é um pouco mais difícil. Então, o ideograma tem mais traço, é mais difícil. Beleza? Galera que não estuda ideograma ainda, né? Para quem não sabe, o método que eu sigo no Decifrando Mandarim é ensinar a falar primeiro antes de escrever, né? Então, se você é iniciante, você está seguindo o meu método e não está ligando ainda para ideograma, eu tenho outra dica de que vale ouro também para você. Aí você não vai mais olhar o ideograma, né? Você vai olhar então na entonação, né? Quando você fala mai, é um pouco mais esticado, né? Quando você fala mai, é mais curto, é mais rápido, né? Então vamos ligar isso para o significado. Quando você fala mai, você tem que ir com mais calma, você tem que falar mais devagar, você tem que fazer a ação de comprar com mais calma, né? A gente não pode comprar no impulso, né? Agora, para vender, a gente quer que venda rápido. Então é mai, né? Então é rápido, tá? Então, para quem não estuda ideograma, essa é uma dica também para você memorizar fazendo essa associação, beleza? Bom, então não confunda mais, tá? Mai e mai, tá bom? Depois nós temos a palavra dongxi, né? Dongxi significa coisas, tá? Coisas, né? Agora, serve para todos os sentidos, Lin? Nem sempre. O dongxi, ele muitas vezes ele indica a ideia de coisas que são materiais, tá? Materiais. Porque assim, você não pode chegar para outra pessoa e falar assim, eu tenho muitas coisas para te contar. As coisas para te contar, elas não são de fato palpáveis, né? Materiais, né? E aí eu não posso usar a palavra tongxi, tá bom? Então, o mandarim ele tem essas detalhezinhos aí que você tem que tomar cuidado, tá? Então vamos focar
Na questão das compras mesmo nessa aula, então não ligue tanto mais para esse assunto de outras coisas. Vamos focar nas coisas que são materiais, tá? E aí, duas palavras importantes que você precisa saber seria chaka e naka, tá? O cha, ele é uma partícula que indica tudo que está perto de você, né? Então, chaka é isso, isto, esta, essa, né? Todas essas palavras em mandarim se resumem a chaka, tá? Então, tudo que estiver perto de você, tudo que está no seu alcance, você vai usar chaka, né? Isso, né? Quero comprar isso. Comprar isso é mai chaka, mai chaka, mai chaka. Você aponta para o produto e fala mai chaka, ou seja, comprar isso, eu quero comprar isso, tá? Tudo que estiver um pouco mais longe de você, você tem que apontar, mas você não consegue tocar, você vai usar a palavra naka, tá? Naka. Ou seja, chaka, tudo que está perto, naka, tudo que está longe, beleza? Lembrando que o ka é um classificador, né? E por ser classificador, dependendo do que você falar no produto, né, ele vai acabar mudando esse classificador, tá? Classificador de contagem, para quem não sabe o que são palavras que é obrigatório em mandarim, né? Você na hora de você quantificar aí, né? Então, por exemplo, você não pode falar um carro, né? Você tem que falar alguma coisa e o carro. Esse alguma coisa no meio, ele entra como classificador, tá? Tem um outro vídeo, né, onde eu falo isso com mais detalhes, tá? Não é o foco da aula de hoje, mas você precisa entender que esse classificador ele pode mudar, né? Então, em vez de ser chaka, ele pode ser outra coisa. Sei lá, chaliang, chapei, tá? Enfim. Bom, então, chaka e naka, isso, aquilo. Ah, Lin, mas eu não sei sobre classificador, eu posso usar o ka para tudo? Cara, pode, mas saiba que você está usando isso de uma forma errada, entendeu? Tipo, gramaticalmente falando, ele não é o correto, mas se você não sabe, se você é iniciante, você está ainda aprendendo, não tem problema de você usar o ka para tudo, tá? Basicamente, uma criança, né? Ela aprende a usar o ka para tudo. Então, é como se você fosse uma criança no mandarim que estaria utilizando para tudo, tá bom? Nesse sentido, tá bom? Bom, outro vocabulário, outra frase aí, né? Uma expressão para compras, né? Seria quando você chega numa loja, por exemplo, a pessoa fala Huan Guanlin, né? Isso é muito comum, né? Nas lojas da China, principalmente nas lojas de conveniência, muitas vezes, né? Acontece isso, enfim. Fica atendente, né, na porta e quando você entra na loja eles falam Huan Guanlin, né? O que isso quer dizer? Huan Guanlin, né? Huan Guanlin significa bem-vindo, tá? Bem-vindo. Então, quando você chega num lugar, a pessoa fala Huan Guanlin, bem-vindo. Beleza? Bom, que mais? 我想买这个, né? 我想买这个. eu 想 gostaria, 买 comprar 这个 isso. Eu gostaria de comprar isso. 我想买这个, né? Essa seria uma frase bem importante, né? Para você chegar numa loja e você apontar para alguma coisa ali e falar, quero comprar isso aqui. Não lembro. Eu posso falar só 买这个? Cara, até pode, mas tipo, pode estar faltando um pouco o sujeito, né? Pelo menos coloca o eu aí, né? Eu comprar isso, né? O 买这个, né? Não lembro o chá, beleza, né? Então, assim, lógico que esse seria o ideal que tá aí, né? Mas se você esquecer, né? A gente poderia sacrificar aí na frase, por exemplo, o chá, tá bom? Outra frase, né? Muito importante, é quando você pergunta o preço das coisas, né? Então seria 这个多少钱? 这个多少钱? 这个 significa isso, né? Isto. 多少 é quanto e 钱 é dinheiro, né? Isso quanto dinheiro, ou seja, quanto custa, né? 这个多少钱, ok? E aí, nós temos algumas expressões na hora de você barganhar aí, né? Nós temos 3 expressões aqui que são muito importantes, né? E o primeiro é o tai gui le. Tai gui le, né? Gui, né? G-U-I tem som de G-U-E-I, tá? Então ficaria tai gui le, tá? Tai gui le. Esse tai gui le significa caro demais, né? Aqui eu quero te dar uma dica em relação às compras, né? Ou negociações, talvez, né? Com os chineses. Porque faz parte, culturalmente falando, a pechincha, né? Você pechinchar é uma coisa normal,
tá? Então não tenha vergonha na hora de você pechinchar, porque eles são... faz parte, né? Faz parte da cultura deles. Eu sei que existem algumas culturas que o povo realmente não gosta muito disso, né? Então, talvez os japoneses, eles já não... Eles talvez tenham uma visão de tipo, olha, você está desvalorizando o meu produto e aí eu não gosto dessa dinâmica de você estar reclamando que está caro demais, né? Então, assim... Culturalmente falando, você tem que tomar alguns cuidados, né? Você não pode aplicar essa regra de fazer a pechincha em todos os países na Ásia, por exemplo, né? Mas para os chineses é tranquilo, tá? Para os chineses você pode pechinchar, né? O não você já tem, né? Então, assim, no máximo que pode acontecer é ele não fazer nenhum desconto para você e você tem que comprar, se você realmente gostar mesmo, tá? Mas, culturalmente falando, faz parte a pechincha, tá bom? E antes de a gente seguir para os próximos dois exemplos, curta esse vídeo se você está gostando, compartilhe com alguém, também se inscreva no canal, porque toda semana nós temos aula nova aqui dentro, tá bom? Então, ó, taikuela, você fala, taikuela, caro demais, né? Quando você demonstra essa insatisfação ali com o preço, né? A pessoa já, né? Muitas vezes ela tenta te pescar de volta, né? Ou você pode simplesmente perguntar, né? You mei you tacha? You mei you tacha? You mei you significa tem ou não tem, né? Tem ou não tem tacha, desconto, né? Então, você tem ou não tem desconto para mim, né? Mais ou menos essa ideia, né? Aí é uma pergunta. Se tiver, a pessoa vai falar yo, né? Yo significa tem, ter, é o verbo ter, né? Então, yo, tipo tem. Aí a pessoa vai lá, sei lá, vai pegar a calculadora, vai mostrar para você o preço, enfim, aí você negocia, né? Então, yo mei taja, ok? Seria uma das formas de você estar perguntando, né? De uma forma de pechincha ali, né? Falar, tem desconto aí, né? Ou você pode falar dessa maneira também, né? Que é 便宜一点儿好吗? 便宜一点儿好吗? Ok? Então, 便宜significa barato, 一点 um pouco. Ou seja, tipo, faz um pouco mais barato, isso que você está falando, né? E 好吗, tipo, tá bom, né? Tá bom? Então, tipo, barato um pouco, tá bom? Isso estou fazendo uma tradução direta, né? Tá? Porque parecia um chinês falando agora. Então, tipo, 便宜一点好吗? Barato um pouco, tá bom? Né? Então, 便宜é barato, 一点 um pouco, tá bom, tá bom? 便宜一点. Lembrando que esse R do 一点, ele tem a ver com um sotaque, tá? Então, assim, o pessoal do sul da China nem sempre eles falam esse R. Eles falam 便宜一点好吗? Ok? Países, lugares como Taiwan, por exemplo, eles também não falam esse R, eles falam 便宜一点好吗? Ok? Então, assim, nesses três casos você pode estar utilizando, né, numa loja ali e tal, não tem problema nenhum de você usar, tá? Lembrando que o taikuelan, o primeiro, é apenas uma reclamação, né? Nem sempre a pessoa vai, tipo, vai fingir que não te ouviu, né? Talvez para dar um de louco ali, né? Mas assim, diferente as outras duas, né, exemplos aí, que são uma pergunta realmente para a pessoa, e a pessoa ela é obrigada a te responder, tá bom? E você pode utilizar o taikuelan e seguido essas duas perguntas, né? Você pode falar taikuelan, you mei you tacha, né? Tipo, caro demais, tem algum descontinho? Ou taikuelan, 便宜一点好吗? Né? Então, tipo, tá caro demais, tem como fazer um pouco mais barato? Né? Então, nesse sentido, tá bom? Bom, na hora do pagamento, como é que funciona, né? No pagamento você pode falar assim, né? 我要付现金, 我要付现金, né? eu, 要 é querer, 付 é pagar. Essa é uma boa palavra para você lembrar, hein? 付 é o quê? Né? Então, na hora de pagar, ó, 付. Nunca mais vai esquecer esse verbo agora, tá bom? Então, 付 é o quê? Pagar. Toda vez que a gente paga, a gente付, né? Então, 我要付现金, tá? 现金significa em dinheiro, à vista, né? Mas vou ter que falar para você que na China não se utiliza mais dinheiro em espécie, né? Muito difícil. Se você tiver com dinheiro em espécie, eles vão ter dificuldade de dar troco para você, eles vão querer que você intere alguma coisa em produto, né? Porque eles não têm troco, eles não mexem mais com dinheiro em espécie, entendeu? Então, assim, essa expressão, por mais que exista, talvez na prática você nem utilize mais, tá bom? Então, cuidado. Outra forma de você falar na hora do pagamento, né? 我可以用信用卡吗? 我可以用信用卡吗? eu posso usar 信用卡
é cartão de crédito, né? E uma pergunta, ou seja, eu posso usar cartão de crédito, né? 我可以用信用卡吗? Esse é um método de pagamento muito comum aqui no Brasil, porém na China também está cada vez menos, tá? Então, dinheiro quase ninguém aceita, e os que aceitam talvez não vão conseguir ter troco para você, né? E aí, uma parcela das pessoas ainda tem uma maquininha ali de cartão, né? Mas nem sempre as pessoas estão aceitando também, né? Tem estabelecimento que simplesmente eles não têm mais nem máquina de cartão para você passar, né? Para você ter uma ideia, tá bom? O que eles usam então, Lin? Cara, eles usam isso aqui, ó. 我想用微信支付, tá? 支付é uma coisa que fu, tá? Então, mas o fu você pode usar o fu mesmo, tá? É mais fácil de você lembrar, né? O fu. Então, ó. 我想用微信支付. 微信é WeChat, né? É um aplicativo como se fosse o WhatsApp deles, porém, eles fazem tudo no WeChat, tá? Existe o pagamento, existe a forma de você pedir um transporte, né? Estilo Uber, né? Pelo WeChat. Você pode fazer compras de mercado pelo WeChat, você pode conversar, né, pelo WeChat, você tem uma rede social, você pode postar, né, o Stories, né, estilo Stories, enfim, publicações dentro do WeChat. Então, você percebe que o WeChat ele engloba várias, né, funções ali, tá? E o que eles utilizam muito mesmo é o método de pagamento através do WeChat, né? Então tem um QR Code, você vai lá, passa o QR Code e pum, o dinheiro já caiu para a pessoa. Então é dessa maneira que eles utilizam o pagamento hoje lá na China, tá bom? É o mais popular, tá? Então seria 我想用微信支付, tá? eu 想 gostaria, utilizar 微信 WeChat 支付 pagamento, né? Então eu gostaria de fazer o pagamento via WeChat, né? Isso que você está falando. Beleza? Bom, gente, a aula de hoje foi essa, né? Então espero que você tenha gostado realmente e aprendido um pouquinho, né, sobre os vocabulários da compra. Obviamente você precisa saber também sobre os números, né? Então vá para a aula de números que nós temos aqui no canal e aprenda falar e ler os números em mandarim, tá? Para você poder negociar ali, poder ver a questão dos preços ali, de quantidade também, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. 谢谢你，再见。